Gente, essa foto aqui, ela mostra um panorâmica do centro da cidade, como ficou. Então tem a população assiste ao incêndio de um PM Box no centro de Castanhal. Então eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Esse que é o Dera, tá? E foi o garoto que foi assassinado pela polícia. Aí eles colocaram vingança e justiça aqui, polícia assassina. Vingança por um pincel. Uma das palmatórias que foram encontradas, quando eles quebraram a delegacia, a população encontrou uma palmatória que era usada para espancar prisioneiros. O fotógrafo pega exatamente quando o policial dá uma coronhada na cabeça de alguém. O fotógrafo, ele pega exatamente quando a polícia chega. Então, se vocês perceberem, tem esse cidadão aqui andando de bicicleta e o policial vai chegar para dar um chute nele. Pessoal, é o seguinte, essa foto que está ao fundo é a foto, uma das mais icônicas, porque ela representa tudo o que foi a revolta do Pincel. 3 pessoas derrubando aqui a delegacia central, ó, certo? A população já derrubou o muro, já quebrou um pouco do telhado e agora vai derrubar as paredes. Bem, pessoal, o canal No Contexto traz hoje um tema que eu fui testemunha ocular da história. É sobre a revolta do Pincel, uma revolta que aconteceu no ano de 1987, em 29 de março de 1987, na cidade de Castanhal, no Pará, onde eu nasci. Neste sábado, 29 de março de 2025, vai fazer 38 anos dessa revolta e eu vou mostrar aqui para vocês um pouco desta revolta por meio de imagens. Mas antes eu quero dizer o seguinte, que essa revolta está nesse meu livro aqui, ó, Castanhal, Memórias em Pedaços, um livro que eu levei 20 anos para publicar, mais de 14 anos de pesquisa, e nesse meu livro aqui, eu dediquei 42 páginas a respeito desta revolta, e eu lembro de dizer o seguinte, que o garoto foi o estopim para tudo. Eu conheci o Dera, e eu vou ler o que aconteceu em 1987, baseado na pesquisa que eu fiz da imprensa, o que a imprensa divulgou na época, que está aqui no meu livro. Então vamos lá para os acontecimentos. Se inscrevam no canal, beleza? Então vamos lá para os acontecimentos e em seguida eu vou mostrar as imagens históricas deste evento que mexeu com a população de Castanhal. Vamos lá para a história. Então vamos lá. No meu livro Castanhal, Memórias em Pedaços, fala o seguinte: imprensa noticia a maior revolta popular da história de Castanhal, a revolta do Pincel, em 1987, que envolveu 3.000 pessoas. Então a história é assim. O fato aconteceu em 29 de março de 1987, em um domingo. A morte por espancamento de Carlos Alberto Rodrigues, de 17 anos, no interior da delegacia central de Castanhal, na época na Avenida 1º de Maio, desencadeou uma revolta popular nunca vista na história do município, a revolta do Pincel. Antes de morrer, o jovem que fora preso acusado de roubar um conjunto de pincéis da casa do fiscal da Receita Estadual, Benedito França, disse aos familiares que fora espancado por 4 policiais dentro da delegacia e depois da surra soltaram-no. O Instituto Médico Legal constatou, após a necropsia no corpo do rapaz, houve ruptura na vesícula, rim direito partido ao meio, além de escoriações e hematomas pelo corpo, a cabeça com fratura e hemorragia interna. Carlos Alberto, segundo a reportagem de A Província do Pará, que é o jornal da época, fora preso à noite na casa da namorada, no bairro Milagre, por um homem desconhecido. Ele fala o seguinte, que entregou aos policiais que o esperavam numa Kombi. A prisão arbitrária de um menor e sem mandado judicial, o espancamento que causou sua morte, tudo por conta de um suposto roubo de pincéis, levou 3.000 pessoas a irem às ruas e fazer justiça com as próprias mãos. Quebraram a delegacia,
e distritos policiais, PM Boxes, a residência de França, que foi o cara que mandou pintar a casa, né? O fórum, além de residência de policiais. Foram 8 horas de distúrbios, iniciados pela manhã após o enterro do rapaz, tempo suficiente para que o povo colocasse a polícia de Castanhal para correr. O delegado Ronaldo Hélio Silva, segundo a reportagem de A Província do Pará, teve que fugir para o APU e de lá pedir reforço policial ao comandante do 5º BPM da época, que era o coronel Cleto, que via seu batalhão ameaçado de invasão pela multidão enfurecida. O quartel só não foi invadido porque o reforço policial de 80 homens vindo de Belém por volta de 8h30 da noite evitou o pior. Durante as reportagens, a polícia se defende dizendo que presos espancaram o garoto, o que lhe causara a morte, sem, no entanto, explicar as razões de colocar um menor de idade junto a outros presos. Também não dá uma explicação convincente do porquê de soltar o garoto no dia seguinte, logo após este ser espancado. Nenhum jornal ouviu sobre o caso o juizado de menores. Os jornais não aprofundaram em que condições foi efetuada a prisão de Dera, o apelido do garoto, que ora é descrito como Délio, Roberto ou Doidela, enfim, tem vários nomes que o jornal dão para esse garoto, mas o apelido dele era Dera e o nome dele era Carlos Alberto. Em nenhuma matéria há um registro de que o pintor confessou o crime. Há um silêncio da imprensa sobre de que forma fora obtido a confissão do preso, que dividia a cela com Carlos Alberto, Ronaldo Antônio Amanajás Maués, 25 anos, o Ronaldo Perigoso, que disse em depoimento que foi o autor dos espancamentos ao menor com a ajuda dos prisioneiros Francisco Carlos Figueiredo Filho, o Maçã, João Augusto Silveira Chaves, o Joca, e Paulo Nascimento de Souza, o Paulinho. Então, pessoal, o que está dizendo? A população soube que a polícia espancou esse garoto até a morte por ter roubado alguns pincéis. A polícia, por sua vez, disse que quando colocou o garoto na cela, foram esses rapazes, aliás, foram esses que estavam presos que espancaram o garoto até a morte. Nenhum jornal entrevistou os detentos, preferindo reportar apenas o que informa o boletim de ocorrência. Entretanto, dão voz às autoridades policiais quando informam que a polícia tem a confissão dos bandidos. Então a imprensa fica do lado da polícia mostrando só o lado mais assim da confissão dos bandidos que teriam espancado o garoto. Enfim, pessoal, então é isso, tá? Então, trocando miúdos, a situação foi o seguinte: um homem que era da Receita Estadual contratou um pintor chamado Veldo e este contratou um garoto para ser seu ajudante. Esse garoto era o Dera. E aí o Veldo, quando estava fazendo o trabalho de pintura na casa desse cidadão que contratou ele, deu falta dos pincéis. E aí deu parte na polícia, né? Ou seja, foi lá e denunciou que, em tese, algumas pessoas teriam dito que era o Dera. Quando o Dera foi preso, segundo a versão lá, ele foi espancado pela polícia para dizer se era ele mesmo que tinha roubado os pincéis. Como ele foi muito machucado e a polícia, vendo que ele estava já bem machucado mesmo, resolveu soltar o garoto. E aí o garoto foi solto, e aí quando ele chegou na casa dele, ele morava perto da delegacia. Eu sabia onde ele morava. Morava na rua 28 de Janeiro. E a delegacia, na época, ficava na 1º de Maio, onde próximo ali a Assembleia de Deus. Então já ficava ali atrás do SESC. Então só deu tempo dele sair da prisão pela rua 28 de Janeiro. Quando ele chegou na casa dele, os pais dele viram que ele estava bastante machucado e perguntou para ele o que tinha acontecido. E aí ele falou que foi a polícia que espancou ele. E aí a população, sabendo disso, ficou tão revoltada: como a polícia vai espancar um garoto de 17 anos só por ter roubado alguns pincéis? Então isso foi a causa da revolta. Então as pessoas se reuniram, quebraram todas as delegacias que tinham na cidade, alguns PMs, boxes que tinham na cidade, quebraram,
quebraram a casa dos policiais, colocaram a polícia para correr. E naquela época, Castanhal, em 87, ela não tinha essa grandiosidade de polícia. E foi preciso vir polícia de Belém para estancar a revolta. Mas 3.000 pessoas foram nas ruas, quebraram o fórum, quebraram a casa dos policiais. E, enfim, foi uma confusão. Dias depois, o governador mandou tirar todo mundo da polícia. Foi um caos. Então, por isso que essa revolta amanhã está fazendo 38 anos, dia 29 de março, 38 anos da revolta do pincel, que é o tema deste No Contexto de hoje. Agora que vocês já sabem o contexto da história, eu vou mostrar para vocês algumas imagens históricas que eu pesquisei para o meu livro Castanhal, Memórias em Pedaços. Vamos agora com as imagens históricas e eu vou comentar aqui para vocês. Bem, gente, a primeira que nós temos aqui a primeira imagem é o Jornal Liberal da época, que fala: revolta faz 16 feridas em Castanhal, tá? Essas fotos que vocês estão vendo aí, elas vou mostrar depois em detalhes para vocês, os jornais eu vou passar. Ó, outra parte do jornal que fala, tá? Que fala sobre, temos aqui, ó, em Castanhal, 3.000 fazem do domingo um dia de violência. PM atrasada usa violência em Castanhal. Enfim, todas essas imagens eu tenho aqui e eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos passar. Aqui, a primeira cena que eu quero mostrar aqui para vocês, que é o interior do Fórum de Castanhal. Olha como é que estava o fórum, todo detonado. Vou colocar aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ó, você tem uma máquina da datilografia toda quebrada, tá? Você tem os utensílios aqui, ó, todo detonado, tudo destruído, ó. Os papéis tudo revirado. Vamos passar? Aqui, gente, tem os policiais, ó. Os policiais estão guardando aqui, ó. Os escombros da delegacia de Castanhal permanecem sob ostensivo policiamento. Então, se vocês verem aí, ó, os policiais aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 policiais. E aqui, vocês aqui, ó, bem aqui nessa parte de baixo, é o muro. Esse muro veio abaixo, tá? O que acontece? Esse muro veio abaixo, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Esse muro aqui veio abaixo e o que acontece? A população derrubou esse muro e a polícia atirava para cima e a multidão recuava e depois a multidão ia para cima dos policiais. Então, realmente foi um dia muito caótico. Vamos passar aqui. Aqui é o seguinte, essa imagem aqui, gente, eu vou aumentar aqui rapidola para vocês. Essa imagem aqui é a imagem da... Essa imagem aqui, pessoal, é a imagem da delegacia de Anetama. Em Fogueiras, no meio da rua, pertence do 4º distrito. Então, se vocês analisarem, ó, as pessoas atearam fogo nos pertences da delegacia e vocês observam aqui, ó, tem pessoas assistindo a fogueira. Nesse momento ainda não tinha policial, tá? Então, se você olhar, tá? As pessoas, ó, quarto distrito policial, e as pessoas estão aqui observando, tá? Vamos passar? Aqui, ó, na frente do fórum destruído, os soldados mantêm guarda permanente. Então, vocês percebam aqui que tem, vou aumentar aqui para... Então, eu tenho aqui tá? Na frente do fórum destruído, os soldados mantêm guarda permanente. Então, vocês percebam que
Aqui na frente, ó, várias cadeiras destruídas. Os vidros, eles estão todos quebrados. Tem uma bicicleta. Possivelmente essa bicicleta foi apreendida. E se vocês observarem aqui, os soldados, eles estão rindo, tá? Não dá para ver direito, mas eles estão rindo. E o bacana é que quando você amplia a imagem, você vê detalhes que geralmente no livro você não vê, tá? Será que eu viro aqui um pouquinho? Vamos ver. Tá? Então aí, ó. Vamos passar? Aqui o Itaí Silva, se eu não me engano, era o secretário de Segurança Pública da época, tá? E ele, esse cidadão aqui, ó, ele veio a Castanhal para observar como foram os estragos. A cúpula da polícia, ela veio para Castanhal fazer uma análise. Então ele está aqui observando o que foi que aconteceu. Isso daqui, gente, ó, vamos aumentar mais? Isso daqui, deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. Aqui, isso aqui. Essa foto aqui, gente, assim, ó, isso aqui foi na casa do França. A casa do França ficava na rua Emanacés Pino, próximo à igreja de Nossa Senhora Perto de Socorro ali, na Avenida Altamira. Então as pessoas, quando quebraram a casa dele, colocaram ó, vingança e justiça. Aí eles colocaram vingança e justiça aqui, polícia assassina. Aí, ó, vingança por um pincel, ó. Vingança por um pincel. E se vocês perceberem aqui, ó, é tudo um pedaço de telha que as pessoas quebraram, tá? Isso daqui foi na casa do vizinho, no muro do vizinho que a população quebrou. Então aqui é a casa do França, o cara que contratou o Veldo para pintar a casa dele, tá? A casa do França. Então é aqui que está essa imagem aqui bem interessante. Vamos para a próxima? Aqui, por exemplo, isso é uma foto do Veldo na época. Aqui é o Veldo no APU, ó, em 87. Então foi o Veldo que fez a pintura na casa do França. Tá? Então foi esse pintor aqui que o Dera ajudou e que o Dera teria roubado os pincéis desse cidadão aqui, o Veldo. Tá? Vou colocar aqui, ó. Esse é o Veldo. Tá? Então é isso. Vamos pro próximo. Aqui tem uma foto bem interessante que retrata uma das palmatórias que foram encontradas quando eles quebraram a delegacia. Eles encontraram, a população encontrou uma palmatória que era usada para espancar os prisioneiros. Ó, diversas denúncias de violência, corrupção e arbitrariedade da Polícia Civil foram feitas ontem aos repórteres que acompanharam os distúrbios em Castanhal. Exibindo uma palmatória encontrada na delegacia, a multidão comprovou um dos métodos que os policiais utilizaram contra Carlos Alberto. Então o jornal aqui já está dizendo, já está dando seu veredito. Agora, interessante, né, gente? Quem são esses personagens hoje em dia? Quase 40 anos depois. Tá? Vamos para a próxima. Aqui, ó, nesta cela ficou o rapaz. Olha só como ficou a cela do Dera. Vou aumentar. Se você for observar no interior, tá tudo destruído, ó, cheio de papel, tá? Tá bem feio o processo aqui.
Vamos para a próxima. Aqui tem um jornal da época, o Liberal, explicando tudo o que aconteceu, aparente calma depois do caos. Isso aqui já foi depois do processo, né, da confusão. Aqui alguns personagens, a juíza Ivete, o escrivão Pinto. Como ficou, essa foto aqui mostra como ficou a delegacia. Essa foto aqui mostra como ficou a delegacia depois de destruída, tá? Então, vocês percebam aqui, ó, que esse aqui é o principal muro, tá? O principal muro dela tá derrubado, né? Então, ó, esse aqui foi o muro que a população destruiu. E aqui no centro tem um policial e uma outra pessoa. Aqui, ó, aqui quando a gente percebe o telhado tá quebrado, tá, gente? Tá bem quebrado. E vai ter uma foto bem interessante que mostra as pessoas quebrando. Aqui é uma foto emblemática. Deixa eu voltar aqui. Porque quando a polícia chegou de Belém, ela colocou as pessoas para correr. E muitas pessoas, no medo de ser preso, foi deixando as bicicletas no caminho, certo? E aí, a polícia pegou todas as bicicletas e colocou só no lugar, um sobre a outra. Então aqui mostra as pessoas, cada um querendo pegar sua bicicleta. Olha a confusão de bicicleta aqui. E o jornal coloca assim, ó, depois da confusão, o difícil foi saber qual bicicleta era de quem. Então tem as pessoas procurando a sua bicicleta. Aqui temos um outro jornal, que é a província do Pará. O trabalho da polícia não estava agradando, que o jornal faz uma análise do porquê da polícia, do trabalho da polícia não está sendo bem quisto pela população. Aqui outro jornal, a província, Castanhal tranquila após a revolta. Outro jornal, autoridades começam a tomar providências. Isso aqui, esses... Deixa eu baixar aqui. Outro jornal da época, né? Vou fazer isso aqui, ó. Autoridades começam a tomar providência, outro jornal da época, que mostra como a polícia estava reagindo a esse tumulto. Outro jornal, a província, aqui é o Diário do Pará. As causas da revolta. E o jornal... Gente, são 42 páginas no meu livro que trata só sobre esse assunto. Aqui a sandália. Quando o Dera foi preso, o garoto, a sandália que ele foi pego no bairro do Milagre, quando ele estava na casa da namorada. E aí, no meio da confusão, a sandália ficou no meio do caminho, lá no Milagre. Este aqui, ó. Este aqui é o pai do Dera, do garoto espancado. Domingos, pai do morto. Tá dizendo que o garoto era ameaçado. Então, se eu não me engano, esse senhor aqui já faleceu, tá? Mas é o pai. Aqui, a avó dela, tá? É a Maria Firmina. Maria Firmina, a avó do rapaz, ouviu suas últimas palavras. Então, foi para essa mulher que o Dera disse quem tinha espancado ele. Essa mulher aqui, ó, é a Maria, que segundo o jornal, viu quando dela foi preso lá no Milagre, na casa da namorada. Foi essa mulher aqui, ó. Então, gente, eu estou trazendo para vocês, aqui para vocês
o rosto dos personagens dessa história. Legal, né? Então vamos continuar. Essa daqui é a Marilene, a namorada. Então, foi com essa menina, tá? Deixa eu diminuir aqui. Foi a Marlene, que era a namorada dela, do garoto espancado, que viu o agressor. Certo? Quem foi que foi na casa dele, na casa dela, no caso, e prendeu o garoto numa Kombi? Aqui é a casa do Dera, tá? O Dera, quando eu falo, gente, é o rapaz que foi espancado, né? O nome dele era Carlos Alberto, tá? Então aqui é a casa dele, ficava na rua 28 de janeiro, naquela baixada rua 28 de janeiro, já próximo ali ao canal. Vende-se carvão, né? A casa onde a vítima morava. Esse garoto dela, eu jogava futebol com ele, né? As peladas, ele tinha quase a mesma idade que eu. Ele era um pouquinho mais velho que eu até. E a gente jogava futebol, então eu conhecia bastante, sabia onde ele morava, exatamente nessa casa aqui. Aqui um dos policiais, tá? Eu não sei o nome desse policial, mas a população quebrava a casa dos policiais, e olha só como esse policial recebeu a população que queria quebrar a casa dele. Ó. Tem não sei, uma espécie como se fosse uma espingarda aqui, e na cintura tem um revólver. Então esse cidadão aqui, ele, quando a multidão tentou invadir a casa dele, ele foi lá e mandou tiro. Esse daqui esse personagem aqui que o jornal mostra é o Ronaldo Perigoso. Esse Ronaldo Perigoso teria sido, segundo o jornal, o cidadão que teria espancado o garoto, tá? Então esse aqui que é o Ronaldo Perigoso, tá? Que eu li lá no início do vídeo. Ronaldo Perigoso, tá? Ó. Vamos passar? Aqui o delegado. Aqui eu não lembro o nome desse delegado aqui. Mas era o delegado do inquérito. O Diário do Pará, mostrando também mais aquela foto que eu mostrei, ó. Ivaí Silva e Paulo Exídio foram ver os estragos em Castanhal. Tá? E aqui o prefeito Titã, o jornal Diário do Pará, fala que o Titã acusa a polícia pelo quebra-quebra. O jornal Diário do Pará não aliviou para o Titã, certo? E aí vai. Esse aqui é o secretário de Justiça, Itair Silva. Essa aqui é uma imagem emblemática, pessoal. Quando no quebra-quebra, as pessoas foram de caçamba. Então aqui, vou baixar um pouquinho para vocês observarem, tem as pessoas, umas subindo já, e outras já prestes a descer. As pessoas, os carros passavam nos bairros pegando as pessoas para irem destruir as delegacias, colocar os policiais para correr, então foi uma loucura. Então o jornal flagrou, uma foto de Alexandre Lima, do jornal, flagrou esse exato momento em que as caçambas pegavam a população para fazer o quebra-quebra. Essa foto aqui também é muito emblemática, gente, porque ela mostra quando a polícia chega de Belém, soldados correm para desculpa. Soldados correm para tentar dispersar a multidão. Vocês percebam que esse militar aqui, ele está com uma espécie de sacola. Essa sacola aqui tinha bala de borracha, né, gente? Então, no momento que a polícia está chegando e correndo atrás das pessoas. Vocês não veem aqui na foto, mas aqui, ó, nesse lado aqui, tem pessoas correndo. Eu digo isso porque eu
eu acho que eu tinha 13 anos na época, não, 13 anos, um pouco mais de 13 anos, né? Eu tinha mais de 13 anos e eu fui testemunha ocular desse processo. Então eu via a polícia fazendo isso. Então eu via a polícia correndo atrás das pessoas. Foi exatamente assim. Bem interessante, gente. Era um medo. Pensa no estado de nervos que eu estava e eu via o medo nas pessoas. A polícia chegou metendo assim porrada nas pessoas, as pessoas correndo. Estava bem tenso nesse dia. Aqui nessa foto é bem interessante porque ela mostra as pessoas presas. Tá? Algumas que a polícia conseguiu capturar na hora que estava fazendo o distúrbio, elas colocavam as pessoas no lugar e vocês estão presos. Então, aqui não aparece, mas aqui é uma viatura policial, ó, 187. E várias pessoas estão presas. Pela foto, a gente percebe que elas não estão algemadas, tá? Mas elas estão, com certeza, estão sendo vigiadas. Não aparece na foto nenhum policial, mas subentende que essas pessoas estavam vigiadas, tá? Então, tinha até um desmaiado. Grupos de menores presos. Ao centro, um desmaiado. Estão dizendo que é de menor, né? E aí tem um desmaiado aqui, ó. Esse cidadão aqui, ó. Tá desmaiado. Essa daqui tem outra foto. Armas em punho. A polícia militar enfrenta os manifestantes. Então, se vocês perceberem aqui, ó, esse policial aqui, ele tem uma arma. Esse outro policial também está com uma arma na mão, tá? Vários policiais com arma na mão e as pessoas, ó, camisa aberta, sem camisa. Vou rapidinho aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui tem uma arma, aqui tem outra e aqui tem outras, ó. E aqui é a população. Aqui a população. Então eu tenho uma arma aqui, uma arma aqui, certo? Esse daqui também tem uma arma e as pessoas em pânico, ó. Interessante essa foto. Essa outra foto também mostra um fato interessante. Esse policial aqui, ó, ele está espancando. Então, o fotógrafo pega exatamente quando o policial dá uma coronhada na cabeça de alguém. Ó, se vocês perceberem, esse aqui está com a mão na cabeça e esse policial dá uma coronhada, ó, na cabeça de um preso. E aqui tem outros presos. Eu não sei qual é o distrito policial. Sugiro que seja na Enetama essa foto aqui do Alexandre Lima. Ó. Então nós temos aqui, gente, essa foto aqui histórica do policial espancando com uma coronhada alguém na multidão. Gente, essa foto aqui, ela também tem um simbolismo grande para a revolta do pincel, porque mostra exatamente essa foto aqui, ela tem esse poder de mostrar a população, ó, tem um cidadão aqui com um machado, tem outro com alguma coisa sabe? E tem alguém derrubando, ó. Então, se você tem três elementos, sabe? Você vê esse garoto aqui, ó, esse garoto com a mão assim em punho, sabe? Então nós temos esse machado, esse garoto aqui, ó, até as crianças, cara. Esse daqui também, ó, é uma criança, sabe? Só que, claro, não dá pra gente saber quem é, porque como o jornal tá bem assim, turvo, não dá nem pra gente saber quem é, sabe? Mas, enfim, para vocês terem uma ideia como foi o processo. Então, aqui, ó, olha só esse machado, gente. Machado aqui e as pessoas quebrando. Nesse período aqui, nesse momento dessa foto, a polícia não tinha chegado, não tinha ainda vindo de Belém. Então vocês verem que já está quebrado isso aqui, ó. Tem uma parte que já estão quebrando. Essa outra foto aqui, ó, ela mostra como ficou
a delegacia central, tá? Então aqui, ó, se vocês verem, ó, quebraram a parede, detonaram todos aqueles furos da janela, ó. Aqui foi colocado fogo. Se você olhar o teto aqui, ó, tá todo quebrado. Isso daqui eu não sei, mas parece que é um carro da polícia, ó, virado. O que restou da delegacia central de Castanhal, vendo-se o carro Voyage também destruído. Exatamente. Então, gente, essa delegacia ficava ali quase em frente à Assembleia de Deus hoje, tá? Naquela rua ali, bem na esquina. Essa outra foto aqui mostra os policiais observando os escombros, tá? Ó, tem 2 policiais aqui, tudo quebrado, o muro aqui e aqui embaixo tudo destruído. Soldados observam o que restou. Então, é uma imagem muito forte essa daqui, ó, tá? Uma imagem bem forte, ó. Uma imagem que impacta, né? Essa imagem aqui também é um plano mais aberto da como ficou a casa do França, que foi o fiscal da Receita Estadual que contratou os serviços. Ó, se vocês perceberem aqui, ó, aqui tem fogo, tem símbolo de fogo, certo? Vingança e Justiça. Tem um policial aqui, eu não sei se é um policial, mas parece um policial. Então tocaram fogo aqui dentro, tocaram fogo aqui lá, sabe? Ó, até uma árvore, tem uma palmeiras caídas no chão, quebraram tudo. O muro, e as pessoas observando. E eu, quando era garoto, eu fui nessa casa, eu vi as pessoas quebrando essa casa. Eu fiquei de longe e vendo as pessoas batendo. Tinha gente que subia em cima da casa e batia com um pedaço de madeira para justamente quebrar. E no meu livro, eu conto todos os detalhes, exatamente quando o dono da casa foi registrar a queixa, ele especificou tudo que tinha dentro da casa, o que levaram e o que foi sumido. Tá? Então, no meu livro, Castanhal Memórias em Pedaços, eu conto exatamente o que tinha dentro dessa casa. Aqui outro ângulo da casa, como ficou, né? Destaque para o telhado. Olha a situação que ficou o telhado. Situação que ficou o telhado, gente. Aqui tem outro plano. Esse daqui é o seguinte: a população tinha tocado fogo, ó, na fúria popular, móveis e utensílios da casa de um dos acusados viram cinzas. Então subentende que é na casa do França, mas eu acho que não é. Não é porque o Manassés Porpino era uma casa, era uma rua bem estreita, aqui está bem amplo, então não seja na casa, deve ser na casa de um dos policiais. Então você vê fogo, fumaça de fogo, a população toda aqui observando e o fogo aqui, ó. Então, nesse primeiro momento, a polícia não tinha ainda vindo até Castanhal, estava em Belém. Então a população começou a quebrar por volta de 8, 9 horas da manhã e os distúrbios foram até 8 da noite. Então subentende que foi só a partir de 8 horas da noite que a polícia chegou para ir contra o processo todo, né? Porque só a polícia de Castanhal não dava conta. Ai, gente, essa foto aqui ela mostra um panorâmica do centro da cidade, como ficou. Então tem a população assiste ao incêndio de um PM Box no centro de Castanhal. Então tinha um PM Box bem aqui, ó. Era na Barão do Rio Branco, eu acho, acredito. Não lembro bem onde é que é isso. E você vê, ó, todo mundo assistindo, vendo. 3.000 pessoas foram às ruas nesse dia fazer justiça com as próprias mãos. Aqui, assim que a polícia chegou, ela foi
batendo em todo mundo. Então o fotógrafo ele pega exatamente quando a polícia chega. Então, se vocês perceberem, tem esse cidadão aqui andando de bicicleta e o policial vai chegar para dar um chute nele, tá? Então vai dar um chute e esse outro policial aqui já está já na espreita. Observe que tem pessoas correndo aqui nesse outro lado, tá? Então eu vou só dar o zoom, ó. Se você ver aqui, ó, tem pessoas correndo. E aqui o policial vai dar um chute. Tem uma bicicleta aqui no chão, ó. Se você observar, tem uma bicicleta aqui e outra bicicleta aqui. Não sei nem se é uma moto, parecido uma moto, mas eu acho que é uma bicicleta. Então as pessoas, elas, quando a polícia chegava e começava a fazer violência, as pessoas que estavam de bicicleta corriam e deixavam suas bicicletas na rua. Ó, o cidadão aqui deixou a bicicleta e tem gente correndo aqui. E esse aqui, gente, é o principal personagem da nossa história, né? Que é o Carlos Alberto, que é o Dera. Esse aqui que foi espancado até a morte, tá? Então fala, Carlos Alberto, jovem assassinado pela polícia, o que gerou os protestos e as destruições. Soldados guarneceram o que resta depois da fúria popular, que deixou o prédio do 4º DP avariado. Então, vou dar aqui um zoom no rosto do Dera para vocês terem uma noção quem era esse cidadão. Então eu vou dar um zoom aqui para vocês verem que é esse que é o Dera, tá? E foi o garoto que foi assassinado pela polícia. Carlos Alberto Dera, 17 anos. Essa foto, ela retrata em frente à delegacia do bairro de Anetama. As pessoas vendo o fogo, tá? O fogo destruir os móveis da delegacia. Então aqui temos as pessoas, o fogo e ao fundo a delegacia. Bem interessante a didática da foto, né? É isso. Essa revolta do pincel realmente foi algo revolucionário. Pessoal, é o seguinte, essa foto que está ao fundo é a foto, uma das mais icônicas, porque ela representa tudo o que foi a revolta do pincel. Vou explicar por quê. Então, aqui, essa foto foi capa do jornal. Ela mostra exatamente, ó, tem 3 pessoas derrubando aqui a delegacia, central. Ó. Tem um homem de bigode, cidadão aqui, tem 2 pessoas olhando, e aqui o muro já está destruído. A população já derrubou o muro, certo? A população já derrubou o muro, já quebrou um pouco do telhado e agora vai derrubar as paredes. Tá? Então, essa foto tem um simbolismo muito grande, sabe? Essa é a foto da Revolta do Pincel, 29 de março de 1987. Então é isso, pessoal. Com essa imagem ao fundo, eu me despeço hoje aqui no canal No Contexto, que falou sobre a Revolta do Pincel na cidade de Castanhal, Pará, no ano de 1987, 29 de março de 1987, que agora, neste 29 de março de 2025, completa 38 anos. É isso, pessoal. Foi um programa histórico que tem uma importância muito grande para uma parte da comunidade em que eu nasci e que tenho certeza que esse programa é muito importante para a história de Castanhal, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu!